Olá pessoal, eu sou a doutora Vânia Petrolongo e estou aqui para a gente conversar hoje sobre íris diagnóstico e o tratamento com óleos essenciais. Aqui eu coloquei um breve currículo meu. Eu sou nutricionista clínica e funcional, sou naturoterapeuta ortomolecular, tenho especialização em iridologia digital, que eu fiz nos Estados Unidos, e também curso de morfologia do sangue. Tenho pós-graduação em homeopatia, em envelhecimento e longevidade e também em doenças crônicas não transmissíveis, entre outros cursos na área que eu fiz. Então eu queria, antes de iniciar a nossa aula de hoje, eu queria ressaltar que no Brasil, em 1998, a iridologia foi reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, através do protocolo que está aqui o número, e ela é considerada um método de diagnóstico não invasivo e que pode ser praticada por qualquer pessoa que tenha habilidade nessa área. E eu coloquei aqui uma frase do Dr. Celso Batello, que é o presidente da Associação Médica Brasileira de Iridologia, onde ele diz que a medicina é uma só. O que difere são as técnicas e os métodos terapêuticos utilizados. Então a iridologia é isso, é mais um instrumento que a ciência desenvolveu para que possa nos ajudar nessa prática de diagnóstico, das disfunções. Seja qual for a disfunção pela qual o seu organismo está passando, o diagnóstico precede toda e qualquer terapia. Antes da gente passar um tratamento, primeiro a gente precisa fazer um diagnóstico. E é aí que a iridologia vai nos ajudar a descobrir, através da íris, o que está acontecendo no seu corpo. Então, mesmo que não tenha efeito colateral, até para dar um copo de água com açúcar, a gente primeiro precisa ver, não, essa pessoa está nervosa e vai providenciar alguma coisa. Então, você primeiro tem que estabelecer esse diagnóstico antes de iniciar a terapia. Então, eu coloquei aqui para vocês verem alguns tipos de íris, E aí, para vocês verem que nenhuma íris é igual à outra. Nem a direita é igual à esquerda, tanto que a íris é utilizada como método de identificação em aeroportos, em vários países. A íris, ela é uma extensão do nosso cérebro. Ela é fartamente dotada de terminais nervosos e está conectada a todos os órgãos e tecidos do corpo via tálamo óptico e sistema nervoso. Então, a nossa íris está interligada com o sistema nervoso e tudo que acontece no nosso corpo, o sistema nervoso imprime um sinal na íris. Então, tudo que a gente vê da íris é sinal de alguma coisa. Então, a iridologia estuda esses microsinais que aparecem na íris. Então, nesse contexto, surgiu a iridologia, que é a microsemiótica oftálmica, Ela estuda os microsinais que aparecem na íris. A íris é essa parte colorida do olho. Então, ela faz parte da medicina natural. Ela foi desenvolvida dentro do âmbito da medicina natural. E ela é capaz de detectar perturbações orgânicas, metabólicas, nutricionais, nervosas, hormonais, e além da escola comportamental, Aqui a gente está falando da iridologia orgânica, mas também existe a iridologia comportamental, onde a gente vê as características de personalidade, quem combina com quem, que tipo de personalidade combina com outro, vê traumas, vê várias coisas na iridologia comportamental. Então, através disso, a gente vai estudar todos os tecidos do corpo através do tecido iridal. E assim a gente tem uma visão clara e real da situação orgânica e comportamental do paciente. Porque muito antes de surgir no corpo, já está registrado na íris. Por isso, a íris é considerada um exame preventivo. Então, as características das íris são únicas, Aqui a gente vê até uma pessoa que tem uma íris de cada cor, isso pode acontecer eventualmente,
Como eu falei, não existem duas íris iguais e na íris fica registrado até 4 gerações passadas, porque a gente recebe, né, os genes dos nossos antepassados. Então, muitas vezes, uma geração não manifesta aquele gene e vai manifestar numa outra mais adiante. A íris direita simboliza nossa herança genética paterna e a íris esquerda, nossa herança genética materna. Essa foto eu acho bastante interessante porque a gente vê como os raios solares penetram pela pupila. A pupila é um buraco por onde entra a luz, né? Então, ó, a íris é responsável pela luz que entra no organismo, né? Então, a íris é esse músculo que contrai ou dilata. Se houver muita incidência de luz, ela vai contrair e a pupila vai ficar pequenininha. Quando há pouca luz, ela dilata e a pupila fica grande. Uma parte dessa luz que entra pela íris forma imagens no lóbulo occipital, no nosso cérebro. E outra parte atinge a glândula pineal. A glândula pineal fica bem no centro da nossa cabeça, lá do crânio, né? E essa glândula, ela regula o ritmo do organismo, que a gente chama de ciclo circadiano. Então, através desse ritmo do organismo, o organismo sabe que horas ele precisa produzir o hormônio do crescimento, por exemplo, que é produzido enquanto a gente dorme. Que horas a medula óssea vai produzir o sangue, que geralmente é a partir de meia-noite. De 5 às 7 da manhã, o organismo começa a fazer uma verdadeira desintoxicação no nosso corpo. Por isso a gente acorda com vontade de ir ao banheiro. E de 7 às 9 acontece a melhor absorção de nutrientes pelo intestino delgado, que é o horário do café da manhã. Então a íris, ela tem várias funções, né? Ela regular essa entrada de luz e ela nos mostrar o que está acontecendo no nosso organismo. Aqui eu trouxe um exemplo de uma paciente que eu atendi, que tinha a pupila. A pupila ela tem que ser redondinha, como se fosse feita por um compasso. E a pupila dela tem formato elipsoide, tanto a direita como a esquerda, e a elipsoide divergente, assim para fora. E na literatura da iridologia mostra que esse caso é um caso onde a pessoa está prestes a ter um derrame cerebral. Então, o paciente não tem consciência disso, não sabe, mas através desse exame a gente entra em contato com aquilo que o paciente não relata ou não sabe. Como é um exame preventivo, muitas vezes ele não sabe o que está acontecendo no organismo dele. E a iridologia nos mostra isso. Então, isso tem se revelado extremamente útil ao terapeuta. Esse é um mapa iridológico que é usado hoje em dia e foi desenvolvido por Bernard Jensen, que cuida mais da iridologia orgânica. A íris direita, a íris esquerda. A íris direita representa o lado direito do corpo, a íris esquerda os órgãos que ficam do lado esquerdo do corpo. E no meio aqueles que ficam no centro, como a tireoide, a coluna vertebral. Então, através da projeção desses órgãos na íris, a gente sabe qual é o órgão que está sendo afetado. Então, vou começar mostrando para vocês algumas coisas que a gente vê através da íris e quais os óleos essenciais a gente pode usar para tratar esses problemas. A princípio, existem 3 tipos constitucionais, porque só existem essas cores de íris: o linfático, o hematogênico e o biliar, que é a mistura dessas duas íris. São essas as cores que costuma ter nos olhos das pessoas. Vamos começar pela constituição linfática. A constituição linfática é definida pela cor de olho azul, verde ou cinza. Todos esses são considerados constituições linfáticas e eles têm como órgão de choque o sistema linfático. O que é um órgão de choque? É aquele que costuma dar problema. Então, a gente observando essa íris, a gente vê que ela é uma íris azul, mas ela está toda esbranquiçada, principalmente a área gastrointestinal. Olha, essa trança aqui do sistema gastrointestinal, que delimita a área gastrointestinal, está extremamente branca. Então, a gente vê que essa pessoa tem muita acidez. E essa acidez se reflete em todo o organismo, vai passando para todo o organismo.
rinite, bronquite, sinusite, tudo que é inflamação, porque a acidez provoca essa inflamação no organismo, né? A acidez é uma coisa muito séria, então precisa ser tratado. Então nós vamos precisar de óleos essenciais para tratar a acidez e para tratar suas manifestações, que seria a rinite, sinusite, artrite, gastrite. É uma inflamação sistêmica que vai surgindo no corpo, né? E geralmente a pessoa da íris linfática ataca muito a parte respiratória superior. Então, o que eu sugiro para a gente tratar esse tipo constitucional? O limão siciliano, que é um óleo essencial que equilibra o pH do corpo. Então, ele vai ajudar. Você pode beber água com limão para contribuir. Você pode colocar uma gotinha do limão siciliano que vai equilibrar o seu pH. E também usar o blend respiratório, porque ele vai tratar exatamente essas ites, asma, sinusite, bronquite, rinite, gripe, congestão nasal. Então, todas essas manifestações que surgem dessa pessoa, porque o sistema linfático está congestionado, ele tem dificuldade de eliminar toxinas e ele vai ficando ácido, né? E por isso que o limão siciliano ajuda a fazer essa desintoxicação e tratar essas manifestações. Aqui tem um outro aspecto da íris linfática, que é quando surge o rosário linfático, que são esses pontinhos brancos em toda a periferia da íris. Isso é classificado como um sistema linfático congestionado. A pessoa, realmente, o organismo não está conseguindo eliminar as toxinas. E aí, que óleo a gente pode sugerir? O óleo de laranja-lima, né? Então, é um óleo para ajudar na eliminação das toxinas. O Wild Orange, né? Ele é um detox natural, é anti-inflamatório, além de ter outros benefícios para o nosso corpo, porque a gente sabe que os óleos essenciais, eles não tratam só organicamente, eles tratam também as manifestações emocionais que acontecem com a gente. Então, ele vai resolver várias coisas ao mesmo tempo. Aqui a gente tem uma íris linfática acidificada, né? Vocês viram o olho azul. Esse aqui é uma pessoa que tem o olho verde. Por quê? Quando a pessoa está com muita acidez, o organismo começa a produzir muito muco, que é para defender daquela acidez, para poder se proteger da acidez. E aí o amarelo em cima do azul fica verde. Então, o olho verde é uma íris linfática acidificada. E, além disso, essa íris tem muitos anéis de estresse. Estão vendo? Todos esses riscos que aparecem aqui em volta são anéis de estresse. Antigamente, quem tinha 3 anéis de estresse era considerado à beira de um colapso nervoso. Hoje é difícil a gente pegar pessoas que não tenham anel de estresse. Então, isso precisa ser tratado, porque o estresse, ele desequilibra toda a nossa cascata hormonal, né? Porque o cortisol, que é o hormônio do estresse, começa a ficar muito frequente no corpo e começa atrapalhando os outros hormônios. Então, o que a gente pode usar como óleo essencial para tratar se você tem um olho assim com anéis de estresse ou muito acidificado, né? Então, a gente pode usar a mistura de óleos essenciais, como eu falei, do blend respiratório, o limão siciliano, que vai ajudar a alcalinizar, a lavanda, que vai tratar esse estresse, vai equilibrar essa parte emocional. A gente também pode usar o Elevation, que é o blend da alegria, né? Ele vai tratar ansiedade, estresse, tristeza. Então ele também ele contém lavanda dentro dele, é uma mistura de vários óleos. Então ele também vai ajudar nesse equilíbrio emocional. E tem também o Serenity, que é outro blend que a doTERRA nos oferece. E também é um mix perfeito para você usar à noite e ter um sono tranquilo. Então aqui você tem várias sugestões para tratar acidez e estresse. Agora vamos passar à constituição hematogênica. Constituição hematogênica é a íris castanha, né, que é bem prevalente no nosso país. Essa íris ela é também chamada de íris sanguínea. Hemato vem de sangue, então ela também pode ser chamada de íris sanguínea. Elas são identificadas pelas variações de cor marrom na íris. Então ela vai desde o marrom mais claro até o marrom quase preto. E tem como órgão de choque o sistema cardiovascular e o sangue.
Então, todas as pessoas com íris hematogênica têm tendência a desenvolver problemas na área cardiovascular e no sangue. O sangue se desequilibra com muita facilidade. E aí, o que acontece com o sangue dessas pessoas? Vai desenvolver diabetes, vai desenvolver colesterol alto, pode desenvolver anemia. Então, todos esses desequilíbrios, ácido úrico, todos esses desequilíbrios de sangue são características de íris hematogênica. E aí, o que a gente tem para tratar? Podemos tratar o sistema cardiovascular, a diabetes, o colesterol alto e a hipertensão. Capim-limão, ele vai tratar exatamente estimular a circulação, vai equilibrar a energia. O Smart Sace, ele vai promover o metabolismo saudável e o equilíbrio da glicose. Para baixar o colesterol, a gente pode juntar o lemongrass, que é o capim-limão, com o gengibre. Vai ajudar bastante a baixar o seu colesterol. Para diabetes, a gente também tem esse trio, que é limão, lavanda, melaleuca e deep blue. E para prevenção do diabetes também, você pode usar a casca de canela, também previne diabetes, que é o cinnamon bug. Aqui eu trouxe uma foto de uma íris hematogênica com raios solares. O que são raios solares? São esses raios escuros que saem da área gastrointestinal. Isso são toxinas que são levadas da área gastrointestinal, entram na corrente sanguínea e vão se alojar em alguma parte do corpo. É muito frequente se alojarem na área do cérebro, que é essa parte de cima da íris. Então, essa pessoa precisa desintoxicar. Falando em desintoxicação, vocês podem ver aqui, não é uma íris hematogênica, mas é uma íris que tem a área gastrointestinal muito distendida, muito alargada. Tá vendo? Bem grande essa área gastrointestinal. Isso demonstra que a pessoa sofre de constipação ou prisão de ventre. Então, além dos raios solares, quem tem constipação também desenvolve muitos gases na área gastrointestinal e também precisa desintoxicar e equilibrar a flora intestinal. Então, a gente pode oferecer o blend termogênico, que ele vai tirar o inchaço e vai promover o detox, misturando peppermint com limão siciliano, né? Botando umas gotinhas no copo com água, tomando todo dia, você vai fazer essa desintoxicação. E também podemos oferecer para constipação o Zengest, que é o blend digestivo. Ele pode tratar tanto a diarreia quanto a constipação e vai fazer melhorar o estado orgânico dessa pessoa, porque a gente precisa ter um metabolismo funcionando corretamente. E por fim, a constituição biliar. Constituição biliar é aquela íris que mistura as duas cores. Você olha para a pessoa, você não sabe definir se a pessoa tem um olho verde ou se tem um olho castanho. Às vezes muda de cor conforme o tempo, conforme a cor da roupa. Essa é a constituição biliar. Então, elas são chamadas de íris mistas ou hepatobiliar. É uma mistura das duas íris. Ela, por baixo, ela tem uma coloração esverdeada e por cima um acastanhado cobrindo várias partes dela. O órgão de choque da íris biliar é fígado e vesícula biliar. Aqui eu trouxe uma foto de uma vesícula. O fígado ele é responsável pela fabricação da bile e a vesícula armazena essa bile e concentra os sais biliares. Exatamente por isso ela está muito predisposta à formação de pedras, que a gente chama de litíase, né? E aqui para vocês verem uma vesícula repleta de pedras. Então, metabolicamente, há predisposição, já que é fígado, para aumento do colesterol sanguíneo, que o fígado não funciona com regularidade. E isso predispõe à litíase biliar ou renal. É aconselhável moderação em todos os níveis, principalmente na alimentação. O ideal para esse tipo é consumir frutas e verduras cruas para poder ter mais enzimas para metabolizar. E aí, o que a gente sugere de óleo essencial?
o Lemon, né, que ele vai tratar pedras na vesícula, então ele é muito importante, também pedra nos rins. Também você pode usar o capim-limão, que também vai tratar fígado, vai tratar vesícula, né, essa gordura. E também pode usar o limão siciliano, que também serve para problemas nos rins, cálculo renal, né, problemas de pH, sistema linfático. Então os óleos eles têm múltiplas utilidades e podem tratar várias coisas. Essa é uma íris biliar, né, hepatobiliar, só que ela apresenta manchas psóricas, que são essas pintas que aparecem na íris. Várias pessoas, se você reparar bem, tem essas pintas na íris. São íris mista com mancha psórica. E aí ela vai envolver o sistema muscular, o urinário e o hepatobiliar. Ele apresenta também dificuldade de eliminar toxinas. Essas manchas são essas toxinas que o corpo não consegue eliminar. E às vezes isso vem até de herança genética dos pais. E aí vai passando de geração por geração. Elas são chamadas de mansas psóricas e vão dar início a danos hepáticos mais graves. Há predisposição também para a litíase, que é a pedra, tanto renal como biliar. Então, para tratar sistema muscular, urinário e hepatobiliar, a doTERRA apresenta o capim-limão, né? Ele vai tratar fígado, vesícula, para todo o corpo, rins, né, sistema urinário. Então você está bem servido para tratar isso. Ela trouxe para vocês verem também uma íris hematogênica. Esse fenômeno não acontece só na hematogênica, pode acontecer em qualquer tipo de íris. Essa opacidade córnea, a íris fica assim meio opaca, e ela apresenta esse anel de colesterol, e aqui ainda tem uma pinguécula, que é a elevação da conjuntiva. Então, todo esse anel de colesterol aqui mostra que o metabolismo não está funcionando bem. E aí, qual óleo essencial? Esse anel branco significa que a pessoa está desenvolvendo um processo aterosclerótico, ou seja, as artérias e as veias estão ficando endurecidas e com depósitos de gordura, de sais minerais. Então vai ficando esse esbranquiçado toda a volta da íris. E aí esse óleo essencial, que é o de limão siciliano, ele vai regular a pressão sanguínea, porque a aterosclerose, se o sangue não flui bem, o coração precisa fazer mais força para bombear, e aí ele vai ajudar a regular isso e ele vai tratar a aterosclerose. Então é fundamental, né, esse tipo de íris, ele aparece frequentemente em pessoas com mais idade. Então é importante também que esse óleo vai tratar a emoção dessa pessoa também, né? Vai promover relaxamento, vai tratar estresse. Então a pessoa também vai relaxar, também vai ter um estilo de vida mais agradável para não ter esses problemas cardiovasculares. Para encerrar, eu queria dizer para vocês uma frase de um diretor do Arizona Center, que é um dos maiores centros de medicina alternativa nos Estados Unidos, e ele costuma dizer assim: a medicina alopática e o cuidado tradicional da saúde são apropriados para tratar de 10 a 20% dos problemas de saúde, porque são casos agudos, extremos, a pessoa está tendo um infarto, ou teve um acidente, precisa de uma cirurgia de emergência. Então, nesses casos, a medicina é muito efetiva, desenvolveu bastante, graças a Deus, para preservar a nossa saúde. Mas para os restantes 80 a 90%, dos quais não há emergência, não existe necessidade de fazer intervenções vigorosas, há tempo suficiente para experimentar outros métodos, terapias alternativas, que são menos dispendiosas, mais seguras e mais eficazes, porque trabalham com os mecanismos curativos do corpo, em vez de atuarem contra eles. Então, todo esse arcabouço faz parte dessa medicina natural que a gente precisa aprender a explorar. E lá fora a gente vê que as pessoas têm muito mais o hábito de usar a medicina natural do que a alopatia. Eu gostaria, para encerrar, de fazer uma analogia com
vocês de um corpo humano como se ele fosse um jardim. Imagina que o corpo humano seja um jardim. Através da iridologia, a gente consegue ver que locais desse jardim não estão dando flores, se está havendo algum desequilíbrio, se está nascendo ervas daninhas. Será que para eu tratar esse jardim eu vou ter que encher ele de defensivos agrícolas, de tóxicos para matar essas ervas daninhas? Ou será que se eu fortalecer as plantas, o sistema imunológico delas, elas mesmas vão dar conta de resolver isso? Então é isso que a medicina natural nos oferece, essa possibilidade. A gente mesmo teve uma experiência aqui, nós temos 2 mangueiras centenárias no jardim e elas há algum tempo começaram a apresentar pulgão, as folhas começaram a ficar todas esbranquiçadas de um fungo, um micro-organismo, que é o pulgão. E aí um botânico teve aqui em casa e ele falou, e esse problema está acontecendo por causa do sistema imunológico da planta, porque ela não, como o quintal era todo acimentado, então ela só recebia água da SEDAI. A água da chuva que ela recebia era muito pequena a área, e a mangueira ela tem uma copa muito grande, então as raízes elas vão aonde tem copa. Então ele falou, você precisa quebrar esse cimento e dar oportunidade da chuva penetrar, porque a água da chuva é uma água mais saudável do que a água da SEDAI, que é cheia de cloro, cheia de produtos químicos, são 32 elementos químicos colocados na nossa água para tornar ela potável. Vocês viram lá em janeiro, quando teve aquele problema da geosmina, como que eram as nossas nascentes, os nossos rios. Então, por isso, a mangueira estava adoecendo. E depois que a gente fortaleceu, quebrando, fazendo uns canais no quintal, ela começou a se recuperar. Então, da mesma forma, é o corpo humano. A gente precisa aprender a cuidar do nosso jardim e não ficar colocando coisas que vão matar esse jardim. Bom, eu estou deixando aqui os nossos contatos para quem quiser fazer alguma pergunta, entrar em contato com a gente, tá? Nós trabalhamos com um consultor de bem-estar da Doterra e estamos aqui à disposição de todos. Muito obrigada pela atenção.